E aí, pessoal, vamos fazer mais uma questão sobre o Enem 2015 no setor de Ciências da Natureza. Essa questão 51 da prova amarela. Você vai achar essa questão, quem está com a prova branca é a questão 66, prova rosa 78 e prova azul 63. Se você estiver estudando e quiser saber mais no Estude, você vai encontrar essa parte da matéria em termodinâmica conceitos gerais. Essa questão do Enem, ela trata de uma questão do seu cotidiano. Qual é? Você vai abrir o freezer, vai retirar o que você precisa, vai pôr em cima da mesa, vai fechar o freezer. E aí você vai esquecer algo lá dentro. Logo em seguida você vai tentar abrir. E aí não vai conseguir. Algo aconteceu. E o Enem pergunta para você, por que isso aconteceu? O que evidencia esse fato de forma física? Bom, o que a gente vai fazer? Essa parte de cima vai ser o nosso freezer. Aí alguém vai falar assim, ah, professor, mas tem aquelas geladeiras invertidas. Se você quiser pensar na parte de baixo, não tem problema. Eu vou supor que o freezer está na parte de cima da geladeira. O que eu vou fazer? É uma situação logo que você fecha o freezer. Então você tem algumas qualidades para o ar que está lá dentro. Grandezas físicas que qualificam esse ar. Uma delas, pressão. Outra, volume. Outra, temperatura. E outra, número de mols. Professor, você está supondo que você queria um gás ideal? Sim, eu vou fazer um tratamento como se fosse um gás ideal. Eu sei que esse tratamento é equivocado, mas ele resolve de forma conceitual muito bem o problema. E é essa abordagem que eu vou fazer. Antes, vamos lá. Essa pressão que está ali dentro, como você acabou de fechar o freezer, ele é igual à pressão externa. Qual assim, professor? A pressão externa, a pressão do ambiente que estava ali fora, logo que você fecha, porque teve troca de moléculas, né, de ar ali dentro quando você abriu o freezer. Próximo, o volume é o volume do próprio freezer. Então, se o freezer tem, sei lá, quantos litros, é o volume que o gás vai ocupar. Temperatura é igual à temperatura ambiente. Ou, melhor dizendo, temperatura externa. Vai ter uma troca de temperatura, vamos supor que você deixou bem aberto bastante o freezer, então ele tem uma certa temperatura ali de equilíbrio. Se você quiser chamar de uma temperatura T, para não falar que, nossa, esquentou tanto, não tem problema. E o número de mols. O que vai acontecer? Passado alguns segundos, o freezer está trabalhando, então ele vai agir. Algumas grandezas vão sofrer alteração. A pressão vai sofrer alteração? Vai. Como? Ainda não sei, então eu coloco uma interrogação aqui. O volume vai sofrer alteração? Não. Por que não? Porque o volume é o lugar onde o gás se encontra. E o gás, ele ocupa todo o espaço. Como o volume do freezer não alterou, o volume do gás também não altera. Então o volume é constante. A temperatura, logo que ele entrou no freezer, ele começa a baixar. Então a temperatura diminuiu. Eu vou chamar de T. Ela diminuiu, põe uma setinha para baixo. E o número de mols se mantém o mesmo. Porque supondo que o freezer esteja muito bem vedado, não entrou nem saiu ar lá de dentro. Então ficou o mesmo. O que a gente percebe? A gente teve uma transformação isovolumétrica. Por que foi uma transformação isovolumétrica? Porque o volume ficou constante. Dessa forma, a gente pode usar o PVT por Perceba o seguinte, o volume ele é constante, então eu posso simplificar o volume. Substituindo os dados que eu tinha inicialmente, pressão externa e uma temperatura que eu chamei de externa. Logo em seguida eu vou ter uma pressão P que eu não sei, lembra? Não sei. E a temperatura, que aconteceu com ela? Abaixou. Perceba o seguinte, eu tenho uma fração. Para ela se manter igual, se esse termo diminui, o que tem que acontecer com a pressão? Diminuir também. Professor, dá um exemplo numérico. Vamos supor que você tinha 2 e aqui embaixo você tinha 20. Aí vamos supor que a temperatura caiu para 5. 5 não. 10, que fica mais fácil. Para a fração se manter igual, aqui eu dividi por 2. Aqui em cima eu também vou dividir por 2. Então perceba, se a temperatura caiu, o que aconteceu com a pressão? Caiu também. Então a gente conclui o seguinte, conforme o tempo vai passando, a temperatura baixa, o que acontece com a pressão? Abaixa.
Por isso você não consegue abrir a porta, porque a pressão interna é menor que a pressão externa. Então tem uma força na geladeira, a força do ar, a força externa do ar, é maior que a força interna. Ou seja, tem uma força empurrando a porta para dentro. E quando você vai puxar, você tem que exercer mais força para conseguir abrir. Por isso que você tem certa dificuldade. A alternativa que indica isso para a gente é a alternativa D. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. E aí, a gente finaliza o exercício.